Yahoo, Yahoo Grande Espírito, Yahoo aos mestres de sabedoria, Yahoo James Sans e todos os mestres Muriel Espinosa, Cici Gralha Quirri e toda a linhagem cênica Cherokee presente nas páginas desse livro. É uma alegria, estamos nos aproximando do final do livro, temos esse e mais um capítulo. E para quem está assistindo em casa, todos os outros capítulos anteriores já estão gravados e disponíveis no canal do YouTube. A gente sempre recomenda a leitura prévia do capítulo e depois assistir a leitura comentada. E para quem está vindo pela primeira vez, nós estamos online ao vivo no Zoom e depois de fazer a explanação da leitura, eu abro para perguntas, comentários, onde a gente pode interagir, e essa parte ela não é gravada e não vai ao vivo, justamente para preservar, preservar e honrar as pessoas que entraram presencialmente, online. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos à leitura do livro. Capítulo 8. Além do portal da consciência, jaz o coração infinito do sonho. Atingir esta parte sagrada do mistério é conhecer os aspectos eternos do ser. Joaquim Muriel Espinosa. Então, Joaquim Muriel Espinosa é um dos mestres, né, da Jamie, e ela traz essa frase que já é uma síntese de todo o capítulo. E, na sequência, o próprio poema. O caminho do infinito. Quando o último véu se ergue, eu descortino as maravilhas que podem ser a ação divina, expandindo o universo dentro de mim. Transitando pelos mundos da consciência, viajo para além das estrelas, tocando cada aspecto do todo, que uma vez imaginei de longe. Eu aprendo a manifestar o todo, trazendo o espírito para a terra. Dançando o sonho dos céus na segurança do abraço da Mãe Terra. Dentro do coração do universo está o vazio do espaço eterno. A perspectiva infinita e sagrada que meu espírito guerreiro adotará. Então, bem além do outro lado, eu toco aquilo que eternamente é, reestruturando meu ponto de vista sagrado e acolhendo em mim a infinidade. James Sans. O sétimo caminho da iniciação, a direção abaixo da roda da cura. Então, recapitulando rapidamente, porque os 7 caminhos, então as 4 direções, sul, oeste, norte e leste, e depois a direção acima, a direção abaixo e a direção do centro. Então a gente está mergulhando hoje nesse capítulo a direção abaixo da roda da cura. E essa direção abaixo, né, na verdade, a gente já pode enxergar esses últimos 3 capítulos, essas 3 últimas direções, como apenas uma direção, mas que aqui ela traz de forma didática para que a gente possa entender o acima, o abaixo e o centro, mas na verdade eles já são um só, por isso que eles se misturam muito, né? Por isso que em algumas tradições nem são 7 direções, são 5, porque a direção do centro da roda ela já estaria representando tudo que está acima, tudo que está embaixo e tudo que está no centro. Mas de fato a gente pode olhar para essa roda de forma tridimensional, né? E assim a gente entende exatamente as 4 direções, 3 pontos. E é por isso que são 7 caminhos de iniciação. Uma outra forma da gente perceber esses 7 caminhos, pela tradição védica, é os próprios caminhos dos 7 chakras, né? Então, o primeiro caminho, primeiro chakra, segundo caminho, segundo chakra, terceiro, quarto, quinto e o sexto, né? Então, a gente estaria mergulhando hoje dentro dessa perspectiva desse livro, nesse caminho aqui. Isso sou eu que estou fazendo, né? Esse cruzamento de informações, isso ela não fala no livro, mas ela vai falar de uma certa forma quando ela fala dos 3 olhos, né? Por que 3 olhos? Então, tanto que a gente, né, na tradição védica, na tradição hindu, o pessoal fala o terceiro olho, né? O que é o terceiro olho? É bem esse outro centro, essa outra faculdade de visão, de percepção da realidade, que é atingida quando você já trilhou alguns caminhos, né? Aí a visão se abre. Então esse cruzamento eu acho que vale a pena fazer nessa altura do campeonato da leitura, tá?
A direção abaixo da roda da cura, ela representa a ligação com a Terra. E olha que interessante, né? Aí parece um paradoxo. Ao mesmo tempo, a gente está falando de ligação com a Terra, mas também de abertura de um terceiro ponto de vista, abertura para uma dimensão invisível, infinita, né? Mas é justamente esse o entendimento. Quando se abre, né, o campo da percepção do invisível, que é a própria teia dos sonhos, torna-se imperativo aprender a estar aqui na Terra, encarnado na dimensão visível, corpórea, material. Essa é a diferença, né, que a gente já viu a relação com a Terra lá no Oeste, em outros caminhos, mas aqui a gente está falando de um outro nível, a gente está falando do caminho que se funde a percepção do mundo invisível e do mundo visível em um só, e por isso que se chama do terceiro ponto de vista, né? Então, um primeiro ponto de vista seria o ponto de vista do mundo material, do mundo físico, do mundo tonal. O segundo ponto de vista seria o mundo do Nagual, ou seja, o mundo espiritual, o mundo imaterial, o mundo invisível, né? E aqui ela convida a gente para olhar então um terceiro caminho, que não é nem o mundo visível, nem o mundo invisível, é exatamente a intersecção entre esses dois mundos. Essa intersecção entre os dois mundos que abre a terceira visão, a terceira percepção, né? Por que que isso se dá nessa altura do campeonato? Porque já foram sendo trabalhados nos outros caminhos anteriores o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto mental, o aspecto espiritual. Agora a gente está falando de uma outra coisa. O que que é essa outra coisa? Não é o espírito, é algo além do espírito, né? O espírito está lá no leste, aqui a gente está no centro da roda, só que olhando para cima, para baixo e no centro, mas dando um recorte didático para o abaixo da roda. E aí ela já chama atenção que esse percurso, aqui o grande aprendizado é o uso correto da energia. Parece até redundante, porque ela vem ensinando o uso correto da energia desde o primeiro capítulo, né? Só que aqui, o que ela está chamando de uso adequado da energia da teia dos sonhos aplicado à vida cotidiana, né? Essa que é a diferença. Então, e aí o grande desafio se torna como eu permaneço ancorado na realidade física, funcionando eficientemente, enquanto os nossos outros corpos detectam inexplicáveis ondas de energia, ou seja, né? Como que é? E esse desafio ele é experimentado por todos os buscadores, por todos os caminhantes. Nós vamos experimentar, já experimentamos em níveis diferentes de intensidade, em momentos diferentes da vida, né? Momentos onde a nossa expansão exige um forte nível de ancoramento na realidade. Então, isso é fundamental a gente ter essa compreensão. Qual que é a diferença, né, dessa leitura, dessa visão xamânica, ancestral, né? Que não há o interesse de ir por uma realidade imaterial, espiritual, invisível e abandonar a matéria, abandonar a terra. Não, não há um interesse e não há nenhuma recomendação de que isso aconteça, porque é honrado, o ser humano é honrado muito fortemente, né? Então ela vai falar muito no caminho, quanto ela honra o ser humano, inclusive ela honra a tal ponto de dizer assim, quem são essas entidades espirituais, né, que tanto nos falam, se elas, algumas delas nem viveram o que a nossa experiência humana tem a dizer, né? Então ela honra muito o caminho do duas pernas, que somos nós, né? O caminho de quem está encarnado, de quem está ancorado e passa pelo esse processo de evolução, né? E de expansão da consciência. Então ela já chama atenção e ela vai falar bastante sobre isso ao longo do capítulo, né? Então o desafio é sim expandir, abrir a visão, e olhar para a realidade invisível junto, né, de forma ancorada, de forma funcional. Não basta desenvolver dons, mediunidades, etc., se isso tudo leva você a um descolamento da realidade, né? Pelo contrário, a ideia é que nos tornemos melhores ainda, mais funcionais ainda, porque se eu posso compreender a teia dos sonhos, se eu posso ver energia, se eu posso ver os fluxos de energia, eu posso atuar mais conscientemente dentro desses fluxos de energia que são dentro e fora de mim, né? Então não é nem só lá fora e nem só dentro, é dentro e fora ao mesmo tempo. As lições do quinto caminho nos ensinam a perceber as realidades não físicas, o quinto caminho anterior, né? Que a gente já viu.
Então, já perceber as realidades não físicas e discernir e identificar corretamente a fonte, né? O casamento do mundo tangível com intangível que ocorreu no quinto caminho foi fantástico, mas a lua de mel acabou, né? Ou seja, agora é o desafio do templo da cidade, o desafio da matéria. Será que vamos afundar, nadar ou flutuar? Então, para que isso aconteça, para que a gente possa fluir junto com o coração do grande mistério, que é justamente esse lugar de encontro, né? Que vai ter vários nomes. A última coisa que a gente precisa fazer é ficar preso na nossa personalidade. Então, aqui a gente é convidado a olhar para uma perspectiva cada vez mais neutra. E essa sabedoria da neutralidade, ela é uma sabedoria que está presente em todas as tradições ancestrais da Terra, né? E até mesmo dentro do nosso do funcionamento dos átomos. A gente tem a polaridade positiva, a polaridade negativa e a polaridade neutra, não é isso? Prótons, elétrons e nêutrons. Então, a gente tem já a vida, ela é totalmente, ela funciona dessa forma. Então, aqui a gente é convidado a transcender a dualidade, vivendo na dualidade, né? Então, alguns caminhos levam a gente à transcendência e ao abandono. Esse caminho que ela está nos convidando a, né, essa forma de dançar a teia dos sonhos é diferente. Você transcende, mas você está aqui, né? E aí você adquire uma perspectiva neutra. E a perspectiva neutra é o que ela chama do ponto de vista divino, né? Fazendo um paralelo com outras tradições de espiritualidade, por exemplo, quando a gente tem lá na tradição Kahuna, de onde surgiu várias técnicas que são utilizadas, como Ho'oponopono, né? Se você pega a origem, a função, por que que essas curas, por que que essas reconfigurações de energia, limpezas, elas só são possíveis porque se acessa o ponto de vista neutro de onde todas as coisas provêm, né? Então, quando não há identificação com a dualidade, há fluxo de energia, né? Como assim? Então, se eu fico entre uma polaridade ou outra, se eu fico preso num julgamento, em um certo errado, numa crença, né? Isso tudo já não permite o fluxo, porque em algum ponto eu vou canalizar energia e aquilo vai ser manifestado, ou eu vou ser enroscado na teia da vida com aquele ponto. Então, aqui o grande desafio, e esse é um grande desafio mesmo, porque eu tenho certeza que todos nós aqui acessamos o ponto de vista neutro muitas vezes na nossa vida, mas a gente não permanece nele, né? Porque é um grande desafio permanecer com absoluto não julgamento, né? As coisas vão acontecendo, as coisas boas e ruins da nossa vida vão acontecendo, e sem que eu me identifique com nenhuma delas, sem que eu me grude nelas. E a palavra é essa mesmo, né? Porque se tem um fenômeno acontecendo na minha vida e eu me identifico com aquilo, eu passo a trazer isso para a minha vida, seja isso bom ou ruim. E aí qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é nos agarrar às identificações positivas e abandonar as identificações negativas, claro, porque elas nos trazem sofrimento. Ao mesmo tempo, nessa altura do campeonato, né, desse caminho que ela traz aqui nesse capítulo, já não tem mais espaço para essas identificações nem positivas e nem negativas. Então, realmente é um ponto de vista mais neutro. Eu vou ler para vocês uma frase do Yogananda que eu acho que representa bastante também fazendo esse cruzamento de linhagens, né? Então ele fala assim: vou assistir às tragédias e comédias desta vida em permanente mutação, com uma atitude de imutável felicidade. Né? Então é bem interessante, né? Então eu vou assistir às tragédias e alegrias, né, as comédias, a esse drama da existência que é totalmente imutável, né? Então a realidade está constantemente em transformação, ela é permanentemente imutável, mas eu vou assistir tudo isso de uma maneira imutável, a partir de uma imutável felicidade, né? E esse que é o grande segredo aqui, porque esse lugar do centro, do vazio, do Hunabku, da tradição maia, do coração do grande mistério, né, para a tradição Cherokee e Sêneca, que é a experiência do vazio, né, que prescinde que a gente abandone tudo, né, abandone todas as crenças, todos os julgamentos, todos os desejos, toda a autoimportância, ela traz um medo, né, porque nós somos permeados por uma identidade e essa identidade ela não quer morrer, ela tem medo de se diluir. Só que ela vai trazer isso, né? Quando você vai para esse grande vazio,
você experimenta esse grande vazio, você realmente experimenta a dissolução de tudo, mas você atravessa, você não fica lá. Esse que é a grande sabedoria, né, que ela vai trazer aqui. Você experimenta essa fusão, essa compreensão infinita, que é o ponto de vista divino, mas você volta a partir do seu intento, a partir do seu olhar, a partir do seu desejo, você reconstrói, né? Porque, imagina, então é como se a gente fizesse todo um esforço para expandir, para expandir, para expandir, para ir anulando, né, a pequena importância, anulando o ego, anulando tudo isso, é para chegar a uma solução. E qual que é o sentido de tudo isso? Né? Mas não é isso, né? É que a partir desse encontro você ressignifica todas as coisas e a partir disso você age, né, a partir de um outro ponto de vista. Então é como se ocorresse uma fusão mesmo, né? Com a orientação da nossa centelha divina. Né? Então nada mais é do que um processo de depuração, de limpeza dos véus. Por isso que a gente chama, ela vai falar isso muito, né? Aqui você tira todos os véus. Na verdade, no acima, no abaixo e no centro já foram arrancados todos os véus, né? Porque tudo isso é meio simultâneo que vai acontecendo. No sexto caminho, aprendemos a discernir as diferenças da energia unificada de qualquer parte do universo, abraçar o centro da criação e fluir através do vazio, mantendo sempre a perspectiva neutra. E usar essa energia para criar oportunidade de curas no mundo material. Então, aqui que vem a chave, né? Você acessa para você usar essa energia, né, nesse fluxo para trazer para o mundo material. Né? Então, não é entrar por entrar, acessar por acessar, atingir uma iluminação por atingir uma iluminação. Ela vai falar isso também no livro, ela dá essas dicas, porque ao mesmo tempo que ela convida a uma dissolução da pequena importância, ela também fala, mas relembra por que você é humano e por que você está aqui. Né? Porque você tem uma missão de serviço. Né? Então, e aqui ela traz isso de novo. Então, você acessa para aprender a utilizar o fluxo da energia neutra. Né? Então, isso é bem bonito mesmo e bem desafiador. Porque a gente está o tempo todo classificando certo e errado. Isso é bom para mim ou é ruim para mim? Né? Sempre que a gente entra na posição da dualidade, a gente gruda na causalidade. Então, aqui é uma possibilidade de libertação sem que você abandone o corpo físico, o corpo material, a vida material. Por isso que essa tarefa é difícil, pode levar muitos anos para ser realizada e às vezes não nessa vida. Né? A gente tem que ter muita clareza disso. Ela fala isso em outros capítulos. Né? A gente não precisa ter essa ambição de que a gente já vai trilhar todos os caminhos numa vida ou de que a gente vai alcançar. Não há uma maratona, não há uma corrida. Né? Há sim um movimento constante. Né, do eu sou, que ela vai trazer isso em algum momento também bem bonito. Aí ela vai trazer algo bem importante, que é o quê? Né? Meu corpo veio equipado com um fio terra? Sim. Né? Para que a gente possa acessar esses níveis de fluxo de energia divina infinita, né? Porque a fonte da criação é infinita mesmo. Esse grande vazio por onde todas as coisas, né, emanam e dissolvem, né, esse centro da roda, ele tem um potencial de energia infinita. Mas para que eu consiga acessar de forma saudável, eu preciso trabalhar fortemente meu corpo físico. Isso tudo é chamado, né, como se fossem os nossos, a nossa fiação mesmo. Várias tradições vão falar disso. Né? Então, se eu quero atingir mais energia, eu preciso ter um corpo compatível a essa quantidade de energia disponível. Né? Por isso que grande parte do caminho é a limpeza, é a purificação, é esse tirar de camadas para você deixar o seu corpo físico em dia para conseguir sustentar essa quantidade de energia neutra. Né? Porque realmente, gente, não, senão dá curto-circuito literalmente. Né? Então, exemplos bem corriqueiros que a gente experimenta, né, desse fenômeno que ocorre, quando a gente passa por um processo de informação, né, onde a nossa cabeça fica cheia da dor de cabeça, de tanta informação. O que está acontecendo? É a dor do corpo físico de assimilação dessas sinapses, né, das novas trilhas neurológicas que o cérebro está aí reconfigurando, expandindo, conectando. Isso tudo tem um custo energético. Então, se quando a gente absorve muita informação, a gente fica com dor de cabeça, imagina o que é você acessar o Hunabku, né, que é o centro do universo, que é o coração, que está presente já dentro de nós, essa centelha. Né? Não é um lugar lá fora, é um lugar que a gente acessa dentro e fora. Aí que está um grande mistério também.
Então precisa estar com o corpo em dia, né? Precisa, para esse fluxo passar por nós, essa energia precisa ser trabalhada. Então, a necessidade do aterramento, da conexão com a terra, da conexão com a natureza, do silenciamento, né, do silenciamento das interferências, ela vai falar bastante sobre isso. Manter o equilíbrio entre as tarefas habituais da vida cotidiana e o fluxo contínuo que sacode nosso corpo e nos lança em inesperados estados alterados, mas apenas quando permitimos que o processo de troca de fiação do corpo físico siga seu curso. Então, é bonito isso, né? Se a gente olhar para o nosso corpo hoje, será que ele é o mesmo, né, do que há um ano atrás, do que 2 anos atrás? Será que a quantidade de energia que eu consigo sustentar é maior ou menor, né? Claro que dependendo das nossas escolhas, esse corpo ele vai ficando mais a serviço, mais puro, mais em condições. E dependendo das nossas escolhas, ele vai ficando pior, né? Então, aliás, eu diria que a maior parte da humanidade, pelas escolhas de senso comum, né, padrão de pensamento, padrão de sentimento, padrão de alimentação, hábitos, etc., vai densificando o corpo, ao invés de fortalecer o corpo para sustentar mais energia. E é por isso que tem todas essas práticas que ela, inclusive, vai recomendar que sejam feitas aqui. Práticas de alongamento, tai chi, yoga. Por que essas filosofias lá do Oriente existem, né? Lembrando que o Oriente é um dos polos do mundo que melhor mestrou, né, conseguiu atingir uma maestria do uso da energia espiritual. Então, eles sabem que para fazer isso, por que se faz yoga? Por que se faz tai chi? Para você desenvolver aí um movimento, né, e ter um corpo físico compatível, né? Para que o quê? Para que não queimemos eletrodomésticos, né? Para que não dá curto-circuito na cabeça, para que a gente acesse essas dimensões, saiba ir, saiba voltar, não fique preso no grande vazio, que é uma tendência de, né, quando se vai para esse lugar de forma mal trabalhada, né? Corre-se o risco de se perder dentro do grande vazio, corre-se esse risco. Por isso que o nosso coração também teme, né? Pensa-se, muitas pessoas não querem o caminho espiritual porque têm medo de se perder, medo de enlouquecer, medo de entrar no vazio e não voltar. Quantas vezes, né, a gente não escuta isso? E esse medo é um medo saudável mesmo, porque tem que existir, porque é um risco real. Se a gente só amplia, só amplia, só amplia, sem esse aterramento, né, é quase como se fosse assim, falando pela linguagem dos chakras, como se eu quisesse abrir os chakras superiores sem que os chakras inferiores estivessem em dia, né? Vai dar curto-circuito, vai dar ruim, né? Não tem como, a gente tem que fazer essa etapa, a gente tem que fazer esse caminho que é uma árvore que tem raiz e tem copa, né? Uma árvore sem uma raiz, ela tomba facilmente. O que adianta ela crescer, crescer, expandir, expandir? Ela precisa ter firmeza material, grounding, né? Como diz outras tradições de cura também. Então, esse grounding ele é bem importante e aí sim a gente consegue ter esses pontos de vista das três visões, né? Enxergar com os três olhos abertos. O terceiro ponto de vista começa a surgir no início do sexto caminho e ocorre simultaneamente com as últimas lições do quinto. À medida que progredimos, desenvolvemos a habilidade de trabalhar com a energia que sai dos nossos corpos, né? Então, esse terceiro ponto de vista é o ponto de vista do infinito, que está além das polaridades. Muitas pessoas perguntam como encontrar esse terceiro ponto de vista, que os mestres dela chamam de três olhos. E ela fala assim, de forma precisa e consciente. Isso é bem importante, né? De forma precisa e consciente. Abrir a visão, abrir a terceira visão, não é algo, que bacana, gostoso, né? Não é uma experiência alucinógena, não é uma experiência psicodélica, né? Não tem nada a ver sobre isso. Pelo contrário, exige-se muita precisão e consciência, né? É bem diferente do que o senso comum fala aí fora, né? Do que é expandir a consciência. Por quê? Porque a gente sabe do que a gente está falando, né? Não estamos falando de uma simples alteração de consciência, estamos falando de uma expansão de consciência onde cabe mais ainda, né? Não é que você deixa de ver a realidade, não, você aumenta a percepção da realidade. Você não exclui parte dela, né? Essa que é a diferença. Então, é como se fosse assim, quando a gente está acordado, a gente tem uma percepção, quando a gente está dormindo, a gente tem uma outra percepção do mundo dos sonhos. A terceira visão, os três olhos, é o quê? Eu estou consciente,
mas eu também tenho acesso a tudo que eu acesso quando eu estou dormindo. E aí eu encontro essa terceira visão, que é o que ela está chamando aqui. E precisa um alto nível de impecabilidade e integridade pessoal, né, para que a gente consiga realmente mestrar esse nível de evolução. Quando a mente não consegue assimilar a informação recebida, porque as sinapses cerebrais necessárias ainda não estão prontas, as sinapses antigas do cérebro ficam sobrecarregadas, né, gerando uma parada e uma necessidade de dormir. Quantas vezes a gente já não passou por processos, ouviu isso acontecendo, né? Na presença ali de uma grande revelação, de uma aula muito poderosa, às vezes a gente não dá conta o que acontece, a gente começa a ter sono, porque a gente não aguenta, a nossa consciência não aguenta, a gente dorme. Né? Quantas vezes, né, eu que dou muitas aulas, né, vejo isso acontecer. Às vezes, quando eu entro em lugares bem profundos, né, que o nível da consciência do grupo ali, alguns lugares conseguem entrar, outros não, começa a ter um sono, porque não aguenta a informação. Então precisa dormir para pegar o subconsciente, vai assimilando tudo isso em uma hora, só que nosso ser é muito sábio, né? A natureza que nos habita é muito sábio. Essa informação não se perde. Né? Ela vai ficar ali guardada no nosso banco de dados para algum momento, quando a gente tiver condições de acessar aquela informação, daí pum. Né? Numa linguagem psicológica, a gente diria que tudo vai sendo gravado no nosso subconsciente, para quando eu tiver condições de acessar aquela consciência, aquela informação brota. É bem isso que acontece com a gente, né, em vários níveis. Então, essa informação, né? Porque a gente não aguenta mesmo, o corpo ele tem um limite, né? Só que esse corpo dos sonhos vai sendo liberado conforme a nossa condição, né? E aí a memória vai acontecendo. Ou quantas vezes também a gente não acessou memórias de coisas que a gente já tinha esquecido, ou a gente achava que tinha esquecido, mas, putz, nossa, lembrei, né? Acessa coisas, né? Geralmente em processos terapêuticos, processos xamânicos, né? Situações, enfim, de vida, né? Que convidam a mente a despertar, tá tudo lá e de repente aquilo brota. Por quê? Né? Alguma coisa ativou aquela memória, né? Então, esse mecanismo de esquecimento assegura que a pessoa só terá plena consciência do conteúdo da informação quando estiver trilhando ativamente um caminho de iniciação, onde essa informação possa ser aplicada através da experiência pessoal. Tá? Então, tudo bem, isso é bom, né? A gente não deveria ficar triste com essa informação, deveria ficar feliz, porque, poxa, então eu não perdi, né? Não dormi no ponto, né? Ou se dormir, uma hora o meu ponto vai chegar, né? Então é bem bonito isso, né? A gente não precisa ter esse desespero, ai, dormi, tava uma aula tão linda, dormi. Dormiu, precisava dormir. O corpo sabe quando ele tem que apagar, quando ele tem que abrir os olhos, né? E às vezes até situações muito difíceis, a nossa alma para não sofrer, ela se fecha ali, naquele ponto, né? E é aí que gera-se o trauma, e é por isso que o caminho de cura vai limpando e vai convidando a gente a limpar tudo isso, tá? O terceiro ponto de vista começa a emergir quando as antigas estruturas de pensamento, os antigos sistemas de crenças vêm abaixo. Ou seja, aqui, gente, é quase como se fosse assim, não tem espaço nem para crença. Porque se crença positiva ou crença negativa? Não, é crença. Se é uma crença, já é um recorte da realidade. Se é um recorte da realidade, não é o ponto de vista do absoluto. Não é o ponto de vista do infinito, que ele é uma coisa que flui. Ele não é apegado a uma coisa só, compreende? Por isso que para nossa mente é muito difícil falar sobre uma coisa que a gente ainda não está lá, né? Mesmo eu aqui falando para vocês, né? Eu estou falando, né, eu estou ousando trazer impressões de uma pessoa que chegou nesse caminho, né? Talvez a gente tenha, né? Talvez eu tenha experienciado momentos de comunhão com o Hunabku, com o coração do grande mistério, né? Com essa fonte neutra, com esse fluxo constante, divino, perfeito, infinito, mas sustentar, ficar ali, não ousaria dizer que estamos lá ainda, né? Mas talvez a gente tenha momentos, vislumbres, né? Isso ela fala bastante, né? Os caminhos, eles não é uma escadinha linear, eles vão acontecendo meio simultaneamente, né? Então, essa perspectiva de fusão, né, do tangível e do intangível, que faz com que a gente consiga realmente acessar, né, essa fonte. Iniciamos um processo de purificação que exige a remoção do véu da experiência humana pessoal. Isso é bem bonito, né? A remoção do véu da experiência humana pessoal. Por quê? Para além da experiência humana pessoal, existe uma dimensão que a gente pode chamar de eternidade. O que é eternidade? Eternidade é aquilo que é.
aquilo que simplesmente é, né? Que sempre existiu, que sempre existirá. Talvez o mais próximo que a gente pode chamar isso é o eu sou. Quando a gente fala eu sou, o eu sou ele simplesmente é, né? E o nosso drama pessoal, a nossa vida, ele é pequeno perto da eternidade, né? Então, toda busca espiritual, de qualquer caminho, ela serve para quê? Para que a gente acesse cada vez mais aquilo que é eterno e abandone aquilo que não é eterno. E no nível de realidade, de compreensão, só existe aquilo que é eterno. Né? Então, se o meu corpo ele é finito, será que ele é real realmente? Né? Talvez ele não seja real, porque só é real aquilo que é eterno. Então, isso também é uma compreensão que várias tradições, principalmente as tradições do Oriente, vão falar isso para a gente, vão chamar a atenção da gente para isso. Né? Então, à medida que eu vou purificando todos os véus da ilusão, eu vou descortinando, eu vou acessando aquilo que é eterno. Ontem eu estava assistindo uma palestra, que aliás eu recomendo, porque tem extremamente ligação com esse estudo que a gente está fazendo do livro Dançando Sonhos, que é um ciclo de palestras chamado Ciclo Sonhos, do Ailton Krenak, da editora Dantes, né, feito pela professora Ana Dantes, com vários mestres indígenas, né, então é muito lindo, é um ciclo de palestras gratuito online no YouTube, e eu diria que ele é a sabedoria dos nossos povos indígenas brasileiros falando a mesma coisa que o livro da Jamie Sams, que é muito mais a sabedoria dos povos meso-americanos e norte-americanos, mas a gente está chegando no mesmo lugar. E uma dessas palestras do Ciclo Sonhos, depois eu até posso, quando eu for passar essa aula para o YouTube, eu posso deixar o link do Ciclo dos Sonhos também para facilitar. Eles falaram uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que tanto uma das palestrantes fala sobre isso e o Ailton Krenak fala do Davi Kopenawa, né, Yanomami, que ele fala que ele não está interessado nos sonhos pequenos. O que são sonhos pequenos? São os sonhos da nossa própria vida, das nossas próprias coisas, sonhos cotidianos, né? Que eles estão interessados nos sonhos grandes. E os sonhos grandes são sonhos que tocam a dimensão mítica. O que é a dimensão mítica? A dimensão daquilo que é eterno, né? Então é bem interessante. E nós somos capazes de acessar essa dimensão, porque essa eternidade, ela também, nós somos parte dela, né? Então eu faço bastante correlação de remoção do véu da experiência humana pessoal, né? Aqui não cabe mais o pessoal. Imagina o que é o nosso ponto de vista, que é uma poeirinha perto do todo, né, do cosmos, do infinito, do universo, ele é só uma poeirinha. Então aqui a gente está interessado no ponto de vista da eternidade, do todo, que é uma visão não dualista. E que é muito difícil para a gente entender isso, porque nós somos, né? Mesmo falando sobre o infinito, nós somos seres finitos falando sobre o infinito. Então é quase que um paradoxo. Mas é o paradoxo de todas as tradições espirituais e tradições filosóficas. Então, e por que a gente ousa fazer isso, né? Que desejo é esse de experimentar o infinito sendo seres finitos, né? Justamente porque a gente tem a lembrança do infinito dentro da nossa alma, do nosso espírito, e a gente sabe que é isso que é a realidade, e não a realidade finita que a gente experiencia. Por isso que vem essa saudade de acessar. Por que vem esse desejo de acessar o infinito, né? Tem uma outra poesia do Tagore, né, que é um grande poeta, místico, filósofo indiano, que também exprime exatamente esse entendimento do capítulo 8. Né? Que ele diz assim: o que é isso que aperta em meu peito? A minha alma quer ir para o infinito ou do mundo quer entrar em meu coração? É exatamente isso que a gente está falando. Né? Porque a gente tem a centelha do infinito dentro de nós. E muitas vezes, quando a gente quer acessar, a gente quer romper. E para romper, a gente tem que abandonar o ponto de vista da experiência individual. Eu não mais me identifico com o que não é real, com o que não é eterno, com o que não é perene. Tá? A vida que estamos vivendo é um fio minúsculo dentro da fita contínua que é portadora da nossa força vital pela eternidade afora. Meus mestres chamavam essa perspectiva de tempo do banimento. Por que é um tempo do banimento? Porque não cabe nada que é pequeno. Tá? Tudo foi banido, toda a pequena visão foi banida, toda a pequena importância, né? O ponto de vista pessoal. Quando estamos dispostos a abrir mão do nosso ponto de vista pessoal e incorporá-lo ao ponto de vista universal contido no grande mistério, aí o véu então é erguido. Eu vou ler de novo que a frase contém a essência do capítulo 8.
quando estamos dispostos a abrir mão do nosso ponto de vista pessoal e incorporá-lo aos pontos de vista universais contidos no grande mistério, o véu é então erguido. Algumas tradições chamam isso de levantar o sétimo véu. A partir desse ponto é que o trabalho começa. Eita, como assim, né? Agora que dizem os mestres que é aí que começa a brincadeira mesmo. Né? Como eu não cheguei lá ainda, eu não sei dizer, mas eu acredito que sim, porque todos eles que chegaram nesse lugar falam a mesma coisa. Todos eles. Buda fala a mesma coisa, né? Jesus fala a mesma coisa, vários avatares falam a mesma coisa, né? Outros mestres não tão populares falam a mesma coisa. Então, dizem que é depois que abre, tira todos os véus da ilusão, que a vida realmente começa, que o trabalho realmente começa. Claro, né? Se a gente pensar que enquanto a gente não tirou os véus de ilusão, tudo que a gente faz, as nossas escolhas, nossos pensamentos, eles são limitados, né? Limitados com interferências, eles vêm cheios de interferências. Então, né, mesmo quando a gente tem boas intenções, se você vai cavando lá a fundo, vai ver que está por trás dessa boa intenção. Né? Às vezes até o nosso desejo de se espiritualizar, de ampliar as nossas capacidades mediúnicas, né? Ela vai falar isso nesse capítulo também, né? A nossa vontade de crescer, de evoluir espiritualmente, às vezes esse desejo, se você pegar na raiz, ou é um desejo egóico, é um desejo carente, é um desejo de chamar atenção, então também não serve de nada. Então tudo vai por água abaixo, né? Até mesmo a busca espiritual, ela inclusive usa uma coisa assim que é bem bacana, né? Até frases como eu sou um ser de luz caem por terra, né? Porque ao utilizar a palavra eu sou um ser de luz, então você está negando toda a outra parte que não é luz. Então você está entrando na dualidade de novo. E a proposta não é essa, a proposta é abraçar a totalidade. E a totalidade ela só pode ser abraçada a partir do ponto de vista neutro, né? Isso é bem bonito. Se a gente pega os contos sufi, os contos zens, eu não vou saber reproduzir eles corretamente, mas tem umas historinhas, né? Se alguém souber aí me ajuda. Que é um conto que diz assim, né? Tinha um rei, né? E esse rei ele tava indo dar esmolas, né? Levar presentes para os seus súditos. E aí um dos meninos, né? Que era muito pobre, que estava precisando muito dessa ajuda do rei, ele quebrou a perna, né? Aí ele quebrou a perna e não conseguiu adquirir as graças desse rei. Aí vieram falar pro pai desse menino, né, que quebrou a perna e não conseguiu lá receber os presentes do rei, e falaram assim: "Nossa, que pena, né, que ele não conseguiu ir". Aí esse pai muito sábio falou assim: "Pena por quê, né? Ele simplesmente quebrou a perna, né? Não é bom nem ruim, é o que é". Aí passou-se alguns dias, né? Aí teve uma grande guerra e as pessoas daquele reino foram convidadas, os jovens daquele reino foram convidados a ir para a guerra. Aí aquele menino que estava com a perna quebrada não precisou ir para a guerra, porque ele estava com a perna quebrada, né? Aí viraram pro pai desse filho e falaram assim: Nossa, olha que bênção que aconteceu na vida do seu filho, né? Ele falou assim: Bênção? Não é nem uma bênção nem uma maldição, é o que é. Né? Aí acontece uma terceira coisa, que aí essa história vai indo, né? Simultâneas coisas vão acontecendo, e aquele fato era simplesmente um fato, aquele fenômeno. Né? A partir do momento que eu entrava, isso bom, isso foi uma bênção, isso foi uma maldição, você entende? Eu estou entrando na dualidade, eu estou entrando no julgamento e eu deixo de experimentar a realidade como simplesmente aquilo que ela é. Né? Eu vou aprender essa história direito para recontar ela nesse capítulo, porque essa história vale muito a pena e é bem sobre esse ponto de vista não dual da neutralidade. E aí é se tornar o tecido conectivo que liga o visto e o não visto e o infinito. Olha que lindo, né? O tonal, o nagual, além disso, a intersecção. O visível, o invisível e um terceiro, a terceira visão, a terceira atenção, como diria a tradição tolteca. Daí ela conta uma história bem bonita, né? Uma experiência pessoal que ela teve quando ela começou a se abrir para esse caminho, que ela começou a ter visões de vários seres, de vários rostos, né? Rostos tristes, rostos angustiados, mulheres, homens, criança, adulto, seres desse plano, seres de outros planos, né? Ela foi tendo visões de vários, né? Vendo vários seres, vários seres, vários seres.
e aí ela se conecta, né? Ela entra no estado de TOE, né? Que é aquele estado de silenciamento, de conexão profunda, né? É um estado alfa também, né? Trazendo aí uma linguagem mais científica, de ondas cerebrais bem tranquilas de expansão. E dentro desse estado, né, ela conversou com a Mãe Terra e a Mãe Terra perguntou assim, né? Você seria capaz de amar todos esses rostos? Ela fala para, antes de responder, ela mergulha dentro de si, né? Isso é uma técnica bem bonita, bem profunda, né? Que ela fala muitas vezes no livro, né? Sempre diante de uma pergunta, de uma situação, de um contato com o espírito, não, né? Ela dá esse tempo de mergulhar dentro de si antes de sair respondendo, né? Esse é mais uma dessas passagens onde ela faz isso no livro. E aí ela traz esse entendimento. Sim, eu seria capaz de amar todos esses seres, todos esses rostos tristes, angustiados, felizes, alegres, contentes. Daí a Mãe Terra responde, né? Dentro desse nível de conexão. Que bom, porque eles são. Tudo isso foi você, né? Tudo isso são aspectos seus, tudo isso são formas de vida que você já foi um dia, identidades que você já assumiu na experiência da existência, desse plano em outros planos, nesse tempo em outros tempos, né? Então, realmente é como se ela conseguiu, né, amar e transcender, mas percebe que ela precisou ser todas essas faces, né? Então, quando a gente desavisadamente, né, começa a estudar sobre esses assuntos de transcender, de entrar no vazio, a gente pode ficar, nossa, mas para quê, né? Mas todas as tradições também vão dizer isso. Tudo bem, você vai chegar lá, mas você vai ter que viver muito, você vai ter que viver para abandonar, né? Então é diferente, né? O apego, o desapego. Então você tem que passar pela experiência. A gente tem que passar pelos caminhos anteriores para chegar no oitavo caminho. Tem que passar pelos 7 anteriores, né? Quer dizer, perdão, pelos 6 caminhos, né? Que a gente está falando do sexto caminho. A gente tem que passar pelos 5 anteriores para chegar no sexto. E os 5 anteriores eles vão prescindir de corpos, né? Físico, emocional, mental, espiritual, de dramas existenciais, né? Então ela tem que viver para transcender, para depois viver de forma integrada, né? Então primeiro eu desenvolvo, depois eu dissolvo e aí eu integro. São etapas, né? Primeiro eu desenvolvo, aí desenvolve, aí desintegra. Lembra daquelas mandalas que os tibetanos fazem, né? Aquelas mandalas complexas, lindíssimas de areia, né? Que eles vão fazendo, demoram dias para fazer. Então tem todo um caminho complexo de desenvolvimento, de beleza, de riqueza, com princípios, com entendimento da geometria sagrada do mundo, da natureza. Nanana. Então tem um domínio, uma maestria das leis da vida material, e é isso que eles estão falando ali. Faz aquilo, pá, dissolve. Dissolve a impermanência. Então desenvolve, dissolve e aí recria um terceiro estado. Ao fazer isso, você está invocando essa terceira visão, né? Porque a ideia não é desenvolver e dissolver por simples brincadeira de desenvolver, né? De criar e descriar. Porque nesse gesto de criar e de ser capaz de criar naquele nível e atingir aquele nível de complexidade, de beleza, de perfeição e ser capaz de destruir tudo isso significa eu não estou apegado à experiência, eu não estou apegado à identidade. E aí entra-se nessa terceira visão. É muito interessante porque nesse nível, né, do caminho xamânico, ele vai ficar muito parecido com as tradições budistas, principalmente, né? Tradições tibetanas. É bem interessante quando a gente fala do sexto e do sétimo caminho. Na verdade, eu acredito que todas as religiões, todos os caminhos que realmente fazem a travessia vão chegar nessa mesma verdade, né? Porque é uma verdade universal. Estamos falando de um fenômeno da eternidade. Muito bem. Então é ter uma estrutura no intangível. E aí a gente passa a ser um condutor da energia neutra. Então, ao atingir esse estado, passamos a ser condutores de energia neutra. E é bem bonito quando ela fala, por exemplo, né, que no começo ela pastou muito para chegar nisso. Ela era uma grande curandeira, a Jamie. E ela fala de uma cena onde ela se viu, né, passando por um monte de cenas, né, cenas de vida angustiante dos pacientes dela, né, porque ela estava se identificando em algum nível da evolução do caminho dela, ela achou que ela tinha que absorver toda a carga dos pacientes para transmutar aquilo, para curar aquilo.
né? Então, ela não estava ainda no sexto caminho, ela estava provavelmente nos anteriores. Quando ela entra no sexto caminho, ela fala assim: eu vou ter que agregar tudo isso, eu vou ter que achar que eu que tenho que transmutar, quando ao invés disso, o que eu posso ser? Uma fonte condutora de energia neutra. Por quê? Com mais energia neutra, a própria pessoa ela vai ter mais energia disponível para fazer aquilo que tiver que ser. Né? Então é muito mais sábio o ponto de vista neutro, né? E geralmente, né, por isso que eu gosto de algumas técnicas e práticas de cura, aonde você não pega nada, né? Simplesmente cria-se a experiência para que a própria pessoa faça seu caminho, mas você dá energia neutra. E ela vai moldar da forma que ela precisa. Ela vai falar isso em alguma página que já vai chegar, né, que os assuntos vão se cruzando. E também nessa capacidade de transcender as verdades unilaterais, ela vai chamar bastante atenção para isso, né? Porque provavelmente para chegar nesse caminho a gente precisou assumir uma metodologia, assumir uma ferramenta, assumir uma tradição espiritual, assumir uma forma para se chegar na não forma, né? A gente precisa disso, a gente precisa de uma estrutura para chegar naquilo que é eterno. Então, ela fala que uma das ciladas desse sexto caminho é a gente ficar apegado à forma, né? É quando a gente, algo que foi muito válido para o nosso desenvolvimento, ele foi tão importante, tão bom para nós, que a gente passa a olhar a realidade a partir dessa lente, só que isso é limitante, né? Aí eu posso cair numa das ciladas da iluminação, que é o quê? Eu passo a julgar, criticar o caminho do outro, né? Eu passo a fazer uma série de coisas porque foi tão bom para mim, né? Foi tão especial. Eu tive tantas curas, atingi tantas coisas boas seguindo esse caminho, essa palavra, né? Essa tradição, essa filosofia, essa técnica terapêutica, esse nananã, né? Então corremos o risco dela vai falar, usa a estrutura. A gente precisa de estruturas para se chegar no intangível, mas não fica preso na estrutura, porque até ela você vai ter que abandonar em algum momento, né? E é por isso que uma das ciladas é adquirir um ponto de vista rígido pessoal que não deixe espaço para os aspectos infinitos da nossa essência espiritual. Olha que interessante, né? Então, ponto de vista rígido. Então, aqui a gente é convidado a abandonar mesmo, até mesmo as filosofias que foram caras importantes para nós, né? Ela vai falar também que quando se acessa diretamente a fonte, a guiança ela já se estabelece a partir desse ponto. Então, é a experiência do agora, compreende? Por isso que fica tão complicado a gente seguir caminhos, até mesmo caminhos que funcionaram durante muito tempo para muitas pessoas. Porque ainda assim é uma estrutura, é uma forma. Mas nesse nível desse caminho, né, da direção abaixo, da direção do centro, temos que abandonar até mesmo as formas que foram úteis para nós, porque senão a gente fica apegado a elas. E a gente não dá o grande salto de consciência, não acessa realmente o vazio, né? Não acessa essa fonte. Né? Então é bem desafiador. Então, é uma forma também da gente ficar apegado à verdade, né? A nossa verdade, o nosso caminho que nos levou à iluminação. E não é sobre isso, então temos que tirar todas as máscaras. Últimos resquícios da remoção do véu sempre tem a ver com o abandono da necessidade de personalizar a experiência e com o reconhecimento e adoção do ponto de vista espiritual eterno. Eu vou repetir que isso também é bem importante, né? Então, temos que abandonar, né? O último resquício da remoção do véu tem a ver com abandonar a necessidade de personalizar a experiência. Ah, esse é o meu caminho, eu que fiz, eu que atingi, não existe isso, não existe espaço para o eu fiz, né? A gente chama isso de autoimportância, não tem como. Ou é isso, né? E o que está em jogo? Ou é a experiência pessoal que é limitada, ou a experiência espiritual da eternidade, da unidade. É só isso que está em jogo. Ou é uma visão limitada, é uma visão de túnel, ou é a visão 360. Né? Então é isso, né? É preciso banir até mesmo o tempo. Se não pudermos trazer a eternidade para o presente, banindo completamente nossas noções de tempo, influenciaremos a energia neutra e as percepções isentas que precisamos ter. Por exemplo, o medo humano da morte tem que ser abandonado. Olha que bonito isso.
Porque se eu ainda tenho medo da morte, é porque eu ainda estou identificado com a finitude do meu ser, não é? E se eu sou convidado aqui a encontrar aquilo que é eterno, por que ter medo da finitude, ou seja, do que é irreal, ilusório? Então é bem e muito difícil, né? Como é que nós, tendo um corpo biológico que é finito, que sabe que vai morrer, e é daí que vem grandes partes das nossas angústias, né? Só que é isso, o espírito ele não morre, o espírito é eterno. Por isso que quanto mais eu vou para o caminho espiritual, abraçando o que é eterno, o que é espiritual, menos medo da morte eu tenho. E esse é o treinamento. Esse é o treinamento em vida, fazer isso em vida, porque na hora que morrer não adianta nada, né? Então, e grande parte dos treinamentos sobre a morte, né? Aí novamente acessando a sabedoria tibetana, lá, Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. Toda a vida é um ensaio para esse momento de morte. Por quê? Eu vou aprender a viver plenamente com tudo que é essa vida, mas eu vou aprender a abandonar essa vida no momento que for preciso. Porque eu já me identifiquei a tal ponto, eu já me fundi a tal ponto com aquilo que é eterno, com aquilo que não morre, que eu não tenho mais medo. E aí eu posso entrar no coração do grande mistério, que a tradição maia chama de Runabiku, sem medo e atravessar. Eu não vou ficar lá. Eu não fico preso no vazio. Ela vai falar isso em algum momento, né? De se fundir com o vazio. Não, você cruza para chegar no outro lado do véu. O processo de purificação exige o abandono de quaisquer atitudes, reações ou ações que interfiram com a visão neutra da infinidade. O processo de purificação pede também a eliminação dos rótulos que adotamos durante e o desenvolvimento da nossa natureza espiritual. Ah, chegou, eu sou um ser de luz, né? Ela fala assim, apesar disso ser verdadeiro, assim como é verdadeira a nossa intenção de ajudar a humanidade, a frase em si gera polaridade. Ser apenas luz não deixa espaço para confrontar, curar e acolher o lado sombrio da nossa natureza, o que nos impede de realmente chegar ao ponto de vista neutro da nossa essência. Então, ela convida a gente para dizer simplesmente eu sou. Eu sou inclui tudo, né? Eu sou também abrange todas as experiências da alma acerca da integridade ou da falta da integridade, tais como perspectivas culturais, identidade masculina ou feminina, papéis exercidos em existências passadas ou futuras, e aí a gente abraça a condição eterna de apenas ser. Olha que lindo isso. Aí, né, para isso, uma forte capacidade de observação, para a gente poder observar a energia sem pegar onda, né? Então é como se fosse assim: eu deixo a onda passar por mim, mas eu não vou deixar ela me afogar, mas eu também não vou interromper o fluxo da onda. Né? A onda vem, ela passa por mim e segue. Esse é o fluxo. Se eu me identifico com A ou B, eu entrei na onda. E se eu também não acesso, porque é muito difícil acessar, eu não sinto, eu não percebo a realidade. Tá vendo? Por isso que é um drama, né? A gente fala assim, então é muito mais fácil, eu não vou desenvolver esse negócio de espiritualidade, né? Não vou abrir, não vou percorrer os 7 caminhos, porque se a hora que eu chegar lá, eu não posso nem abraçar nada, eu não posso fazer nada, né? Então não é bem assim, né? Abre a expansão para você poder perceber a vida, né? Qual é a importância da gente ampliar a consciência? Qual a importância de a gente acessar a visão profunda, a visão ampla das coisas? É não ser vítima da visão limitada. Então, não, a gente quer sim abrir a visão. Só que a gente não quer ser refém do que a gente está vendo. A gente não quer só ver mais. Né? O que adianta eu abrir a visão, abrir a visão, abrir a visão, abrir a visão, abrir a visão? Né? Eu nem dou conta. Então, assim, a gente quer sim ampliar a visão, mas a gente quer que essa experiência flua através de nós. A gente não quer se apegar a nada. Já não nos é permitido acreditar cegamente no fato de que só porque conseguimos acessar os mundos sutis, podemos sair por aí alegremente, sem prestar atenção à energia que está passando pelos nossos corpos, e nem à intenção dos espíritos que encontramos nas dimensões não físicas. Aqui também é bem importante isso, né? Porque quanto mais se abre a visão, mais se acessa a teia dos sonhos, que é a teia invisível, o mundo espiritual, mais fenômenos acontecem, mais mediunidades acontecem, mais contatos com guias, mestres, anjos, demônios, entidades de cima, de baixo, de todos os lugares, mais isso acontece. Só que ela fala, beleza,
só que não abandona a sua percepção do seu sagrado ponto de vista humano, porque é isso que você é, pelo menos nessa experiência aqui agora, né? Então, não tira a sua autoridade pessoal e entrega para o outro porque é astral, porque é espiritual. Não faz isso, né? Então ela convida a gente para fazer isso, né? Por quê? Né? A nossa autoridade espiritual que conquistamos, a gente tem que aprender a usar ela, né? E ela que vai determinar nosso próprio curso de ação através destes níveis finais de iniciação. Então é bem bonito isso. Ela fala assim: talvez em algum momento eu precisei aprender a ouvir mestres e guias superiores. Agora não. Agora você fundiu com o ponto de vista divino. Não tem mais necessidade. E ela fala isso. E se tiver necessidade, tudo bem. Se tiver, né? Então ela vai falar sobre algumas pessoas que chegaram nesse caminho que começam a manifestar vários dons, né? A gente tem muitos casos, né? Muitos rishis, yogis e mestres, xamãs, curandeiros, feiticeiros, né? Que conseguem chegar num tal nível de poder porque eles já não se identificam com a matéria, então eles conseguem dobrar a matéria, conseguem fazer uma série de fenômenos que chamam a atenção, né? Que dá uma sensação de poder. Só que ela fala isso, não confunda isso não é sinônimo de desenvolvimento espiritual. Mas muitos deles fazem isso, fazem uso desses recursos para provar para a humanidade que é possível esse caminho e que a realidade não é uma realidade material densa, que a coisa vai muito além, né? Então, quando vem algum desses mestres, é porque tem um porquê disso ser feito. E se esse porquê não está alinhado com o porquê da eternidade, rapidamente alguma coisa acontece, né, o coiote vem chamar para, né, o coiote vem buscar a conta dele, né, porque esse poder está sendo usado errado. Então, a conta chega, né? A intenção e a energia ligada a qualquer informação vinda de um espírito e também utilizar assim. Estamos adotando um ponto de vista neutro, que nos permite discernir, inclusive, a intenção, né, de qualquer coisa. Né? Ele fala assim: vem um espírito, pergunta a intenção dele. Se for um espírito de luz a serviço, ele vai falar. Não, não. Se não for, não interessa, né? Não é porque é espiritual que é bom. É isso que ela está falando aqui, em outras palavras. Não é porque é do plano astral que é bom. Não é porque é um fenômeno. Ah, a pessoa levita. Tá, e daí? Pergunta como que ela se fala com o porteiro do prédio, né? Ela levita, mas como é que tá todos os outros caminhos dela, né? Então, ela chama bastante atenção no livro inteiro, na verdade, não só nesse capítulo, né? O que você quer dizer com equanimidade absoluta? Bem, tudo contém espírito e todas as partes da criação têm papéis igualmente importantes dentro do todo, quando elas são encaradas a partir da perspectiva infinita de nossas essências, ou seja, os seres humanos não são nem mais nem menos importantes que os arcanjos, por exemplo. Ela fala aqui. O papel dos avatares, sábios e mestres espirituais é igual ao papel espiritual das forças da natureza. Isso que ela está chamando de equanimidade absoluta. Isso é bem bonito mesmo, né? Ou vai falar que para o universo a Terra é mais importante que o Sol ou a constelação de Beta? Não existe isso, né? A gente pode ver isso para o nosso corpo. Vai falar que o nosso coração é menos importante que o nosso cérebro, né? É quase como se fosse reduzir. Então, se nós somos parte da criação, né? Tudo que é parte da criação tem o seu nível igual, é uma circunferência, é um círculo, não é uma pirâmide. Isso é muito bom porque ajuda a gente a ganhar um poder que é o poder do que é, né? Que não é nem um poder menor nem maior do que se é. Então eu não vou achar que eu sou menos, mas também não vou achar que eu sou mais. Então é bem bonito isso. E esse é o ponto de vista neutro. Tudo que existe no grande mistério é interligado e interdependente. Né? As respostas. Tá. Então, tudo se funde dentro do aspecto infinito. Depois que entendemos isso, abandonamos os últimos resquícios da nossa insistência em ter intermediários para assimilar a vontade do grande espírito, né, ou de Deus. Iniciamos essa jornada em direção ao Hunabku, palavra maia que designa o centro do universo, o ponto zero, o ponto neutro, o ponto de equilíbrio, o ponto de repouso, o grande vazio da divina neutralidade. Esse é o espaço infinito onde o tempo não existe, e é daí que vem a expressão dos três olhos, né? Porque se percebe a partir desse lugar, perceber a realidade a partir desse lugar.
esse sexto caminho exige o uso consciente de todos os nossos talentos, né? Então, dos nossos talentos, dos milagres, de tudo isso que a gente acabou de falar. Então, e usamos esse conhecimento obtido, né? Usando esse conhecimento obtido através dessa união, nós conseguimos parar de separar matéria e energia, ou espírito e forma. Os dois mundos são um dentro de nós e não fora de nós. É preciso também purificar qualquer desejo remanescente de rotular as experiências como pertencentes apenas à nossa identidade humana atual, aprendendo a ver todos os eventos como parte da experiência contínua e infinita de uma centelha de vida dentro do fogo infinito da criação. Uau! Como assim? Né? Eu, sendo humano, eu tenho que abandonar até mesmo o entendimento da minha percepção humana, porque, né, se eu atingo o ponto de vista do todo, é do todo, não é do humano, que é limitado. E aí, quando o véu é levantado, os testes continuam, né? Ela vai falar um pouquinho sobre esses testes, né? Porque se você começa a acessar tanta energia, tantas consciências, como é que você vai saber o que é seu e o que não é seu? Né? Então, separar o que é seu, o que é do outro, separar o que é você, o que é aquilo que você está focando a sua atenção, tudo isso são os testes, né? Por isso que ela fala, né? Faz, deixa fluir, né? Não se prende a nada, deixa tudo isso fluir para o corpo e chegar até a terra e volta para o corpo sem que nada fique preso nem grudado, que foi o exercício de meditação que a gente fez aqui para abrir a aula de hoje. Discernir a presença da dualidade sem perder energia emocional nem mental na tentativa de entender o que está acontecendo. Essa é a primeira meta na direção desse caminho, depois que o véu é levantado, né? Sem rotular a experiência, porque quando a gente fica assim, nossa, o que está acontecendo? A gente corta o fluxo, né? Aí ela vai falar várias vezes, né, de experiências onde, por exemplo, ela estava ali, começou a escutar a música das esferas, né? Começou a escutar uma canção. Daí ela falou assim: nossa, como que eu estou fazendo isso? Pá, cortou a conexão, porque ela já entrou para a identidade humana, ela já entrou para o ego, então ela perdeu o fluxo. Né? Então também, sem questionar o porquê que está acontecendo, como é que está acontecendo, será que sou eu, será que não sou eu? Né? Simplesmente deixar fluir. Nesse processo de religação com a Mãe Terra, algumas pessoas podem não perceber que não estão aterradas e, portanto, precisarão desenvolver certas técnicas de aterramento para manter equilíbrio. É de grande ajuda visualizar um fluxo de energia circular que desce pela frente do corpo, entra na terra e retorna por trás das pernas e pela coluna, passando por cima da cabeça e voltando à frente até entrar de novo na terra. Vai fazendo um envelope, um círculo, que foi bem esse exercício que a gente fez aqui, tá? Também é bom, né? Práticas, ela fala pilates, tai chi chuan, caminhadas, alongamento, yoga, né? Então ela fala só que também cuidado, né? Porque exercícios muito duros nessa altura do campeonato pode ser muito ruim. Então, caminho do meio aqui, né? Aprendemos a estar conscientes daquilo que faz parte a nível energético das nossas vidas cotidianas, mantendo a integridade de nosso espaço sagrado, sem prender energia quando ela se move através de nós em direção à Terra. Capacidades de discernimento, ativando uma revisão das lições sobre fronteiras energéticas que aprendemos no quinto caminho. Né? Então, novamente, acessa o todo, mas tenha sua barreira, saiba lidar com o seu material. Quando esse véu é levantado, sentimos resistência e entrar em contato com os outros. Sim, vontade de se isolar, vontade de ficar em lugares mais afastados, né? Por isso que muitos mestres, quando chegam nesse caminho, vão para a natureza, viram eremitas, vai para mosteiro, vira monge, porque não aguenta. Imagina que você ter esse nível de percepção da realidade, né? No meio tão caótico. Então ela fala, inclusive ela recomenda, né? Então, tomar cuidado, né? Cuidar da maré da energia universal, né? Que nos faz sentir, né? Se a gente não cuida disso, a gente pode ficar muito mal mesmo, né? Mas aí o corpo se ajusta e as coisas se acalmam, e aí encontramos os pontos de ancoramento para aterrar a energia que flui através de nós. Aí vem a frase, né? Além de fluir com a corrente, tenho também que prestar atenção? Com certeza, né? Então, detectar o fluxo de energia, aprender a dirigir através dos nossos corpos para a Terra, de volta para o universo, mantendo um fluxo constante e circular.
Comandar esse fluxo é uma forma de nos mantermos fluidos, flexíveis, equilibrados, enquanto ao mesmo tempo permanecemos intensamente conscientes da energia da teia dos sonhos e de como essa energia se mistura com a realidade física, né? Aí tudo isso é um aprender sobre a energia, sobre rastrear a energia, sobre diferenciar o que é animal, o que é planta, o que é espírito, o que é humano dentro da teia dos sonhos, né? Tomar cuidado para não ficar cego com a luz que brilha da infinitude, então ela vai falar sobre isso, o ofuscamento da luz também, né? O ofuscamento da luz ele pode fazer duas coisas. Ele pode queimar, óbvio, né? Queima a fiação, dá um curto-circuito, né? Por isso que tem todas essas tradições, né, que trabalham com iluminação, né? Pega a yoga, por exemplo. Você vai, treina, para quando você chegar nos estados ampliados, né, samadhi, etc., você consegue suportar, né? Então, sem que dá um curto-circuito na fiação, né? Então pode acontecer isso, né? Se a fiação não está pronta, você pode ter um curto-circuito ou ficar cego pela luz que emana da infinitude, né? E também é preciso reconhecer a presença contínua da energia trevosa, ou seja, do mundo visível e invisível, não ficar só vislumbrado, né, com a luz. Não, a realidade é luz e sombra, causa e ordem. Você acessa a luz, mas você não fica preso nela. Você não fica vislumbrado nem pela luz, nem pela sombra. Em qualquer tipo de estado alterado de consciência ou experiência espiritual, é indispensável nos permitirmos apenas estar na experiência, porque qualquer forma de pensamento vai funcionar como uma cola, tornando o processo lento e pesado. Por exemplo, podemos sentir a intensidade e a textura da energia que flui para os nossos corpos, mas se personalizarmos ou classificarmos na tentativa de descobrir a causa, a energia em movimento é paralisada, né? Quando sentimos o coração cheio a ponto de transbordar e uma incrível alegria de viver que preenche todos os nossos sentidos, aí estaremos percebendo o fluxo. É bem bonito isso. Mas se a gente tenta analisar e perguntar, nossa, o que significa isso? Por que que isso é tão bom? O fluxo de prazer ou felicidade irá cessar imediatamente, né? Então, olha, realmente é difícil esse caminho aqui, né? Tá exigindo muito, né? Mas vamos em frente. Então, ela fala novamente, né, que da importância de sermos condutores de energia neutras. Aqui ela vai falar da experiência da música das esferas que eu já trouxe. E aí desenvolvemos então a testemunha isenta, né? Isso é um conceito tolteca, do xamanismo tolteca. O que é a testemunha isenta? Eu simplesmente estou ali observando sem julgamento. Basicamente é isso, né? Observar sem julgamento. Permitir que a energia flua através de nós sem esforço, enquanto continuamos a observar, discernir e compreender todos os pontos de vistas e todas as consciências do universo, né? Quando o nível de maestria do discípulo excede o nível de maestria do mestre, são necessários novos métodos. Portanto, precisamos agora de novos níveis de discernimento para não sermos mais ofuscados pela luz. Isso aqui é bem bonito. Ou seja, a gente precisa. Então, o que ela está dizendo? Nós precisamos de métodos, sim, para chegar nessa luz. Mas uma vez que se chega lá, você precisa de novos métodos. Por quê? Aquilo que uma vez funcionou não vai funcionar mais, né? É quase como se ficou desatualizado. É um aplicativo que já está desatualizado, é um computador já que não responde mais, né? Então isso também acontece. E como que a gente vai saber isso? Porque o ponto de vista eterno, ele é o eterno presente, ele está sempre a serviço do agora, ele não está a serviço do passado, ele está a serviço do agora. Então é interessante isso, né? Por isso que ela descarta tranquilamente tradições, descarta uma série de coisas, né? Inclusive ela vai falar isso, né? Tomar cuidado, né? Quando você caminhos trilhados há muito tempo, porque não está a serviço do agora, né? Quando se acessa a fonte ela é plena e soberana. Ela não precisa de ferramentas ultrapassadas. Ela cria uma nova. Ela se atualiza constantemente. Se não questionarmos a informação recebida, podemos cair numa cilada de iluminação, né? Qualquer coisa que vem para quem não passou pelo caminho vive, ou seja, o caminho humano, que não assumiu um corpo físico, não pode guiar nossa experiência humana com precisão, né?
Então ela valoriza muito a experiência humana para a gente atingir a experiência espiritual. O que mais? Vamos seguindo. Enquanto seres humanos somos únicos, caminhando nossa fala ou nossa sabedoria no mundo material. Se conseguirmos manter o ponto de vista neutro, podemos continuar a explorar outros tipos de consciência, outros níveis de realidade. Como seres humanos, nos é dada essa oportunidade de explorar vários níveis de consciência quanto tenhamos capacidade para acessar. Ao eliminar as ideias de desigualdade espiritual. Olha que interessante isso daqui, né, que ela traz. Ou seja, ela radicaliza mesmo a questão da hierarquia, né? Ao eliminar as ideias de desigualdade espiritual que estão necessariamente contidas no conceito de hierarquia, o ponto de vista infinito se torna real em nossa experiência. Podemos atingir um estado celestial de graça que é incondicionalmente compassivo e amoroso, enquanto nossas essências espirituais estão ligadas ao corpo físico. Lidamos com a dimensão física todos os dias, até dominarmos cada parte da condição humana, tanto na dimensão visível da consciência quanto na invisível. E aí adquirimos mais equilíbrio, que traz mais necessidade de presença. Estamos terminando. Bom, aqui ela vai falar, né? E aí que acontece, né? Depois que eu entro lá dentro, né? Que eu tirei o véu, que eu entrei nesse vazio, aí ela vai trazer bastante ensinamento sobre isso, né? E aí ela fala que é importante você encontrar conscientemente esse centro, e aí você vai dirigir conscientemente o restante da sua criação, né? Você vai formar novos desejos, você vai co-criar novas formas a partir desse ponto de vista mais ampliado, né? Então, tudo que vai evoluindo, que é movimento, né? E aí a gente passa para o próximo nível da dança. Quanto mais nos aproximamos do vazio, mais aprimoramos e nos achamos, calma, mais aprimorados nos achamos no uso da integridade e impecabilidade. Então a gente precisa então realmente acessar, né? Sem se perder, sem julgamento e sem ficar preso, né? Nesse vazio também. As mudanças ocorrem dentro de nós, parece neutralizar os pensamentos, tomar cuidado com o estado de catatonia, né? Que ela fala no livro, que é justamente isso, né? Continuar no fluxo, sem se identificar nem mesmo com o vazio. Os outros mundos e dimensões da consciência, né? Quando saímos do outro lado, adquirimos grande clareza sobre os diversos níveis paralelos de consciência nos quais operamos enquanto vivemos no mundo material e temos acesso consciente a estas realidades sempre que assim desejarmos. Sim, muitas pessoas já tiveram a experiência de observar a si mesmas fazendo alguma coisa ou de entrar num estado diferente de consciência diante de uma atividade habitual, né, nos caminhos anteriores. Mas essas experiências ocorriam de forma aleatória. Então, qual que é a diferença, né? Do caminho 8 você já mestrou, você entra e sai a hora que você quer. Você não ocorre aleatoriamente, né? O estado de samadhi, estado de fusão da consciência. Né? Aqui há um grande domínio, você pode explorar as outras dimensões da consciência. Estamos finalizando. A forma pela qual as pessoas decidem interagir, né, os mestres que chegaram nesse caminho, com outros seres humanos, não determina o nível de maestria que eles atingiram e nem a autoridade espiritual que conquistaram, né? Ela fala que alguns vão ter discípulos, outros vão ficar mais reclusos, né? Então cada um vai adotar o caminho que sente que é necessário, né? E aí é reestruturado o como funcionar aqui, né? Então ela vai falar disso. Precisamos redescobrir a razão que nos fez iniciar o primeiro caminho de iniciação. Servir à humanidade é o compromisso essencial que nos prende à Terra, é a interação humana no plano material. Tem uma fala do Jung que eu gosto de trazer nesse capítulo, que é assim, né? Ele diz que quando ele estava no processo de individuação dele, quando ele estava bem próximo, né? Porque ele atingiu um nível de iluminação, né? Ele fala que ele só volta porque ele tinha amor e compaixão pelas pessoas que viviam com ele, né? Ele tinha amor e compaixão que era algo que ligava ele à terra. Então ele teve combustível para não ficar preso lá, né?
na fusão cósmica dele, ele consegue voltar do processo de individuação, e aí ele permanece um ser individuado, ou seja, alguém que chegou lá, atingiu o grande vazio, mas volta embalado no invólucro humano limitado, mas com a consciência do ilimitado. Essa aqui é o desafio, né? Esse que é o convite. Você fica no invólucro humano limitado com a consciência do ilimitado. Essa é a promessa. É isso, e esse é o sétimo caminho, que é o próximo, né? Que aí termina realmente a proposta aqui do livro, né? E com tudo isso, só que ela traz uma chave bem bonita para nós, né? Por que que tudo isso acontece? Aí ela termina o capítulo, não sei se vocês se perguntaram isso, né? Por que que ela termina o capítulo falando dos 13 crânios de cristal? Que parece um assunto completamente aleatório. Ela estava vindo numa linha de raciocínio, né, falando sobre essa fusão cósmica, e aí dilui no vazio, volta a estruturar a forma a partir da intenção, do desejo de estar aqui, dilui todas as metas pessoais, aí fala dos 13 crânios de cristal. O que é isso? Né? Fala das armadilhas do coiote, que a gente já falou bastante, não vou voltar nisso. Porque, né, esse potencial humano desperto em vida, né? Então, ser iluminado na matéria é trazer um novo nível de consciência planetária, onde a consciência vai operar a partir de novas leis, de novos pontos de vista, né? Que é bem o que a gente está buscando. E isso é simbolizado como o sonho do arco-íris, o sonho do arco-íris giratório. O que é isso, né? Dentro da tradição Cherokee, o arco-íris representa a fusão de todos os pontos de vista, né, de todas as raças, de todas as culturas, mas também de todos os seres. E somente a partir da integração de todos esses pontos de vista é que a gente consegue experimentar uma realidade de paz. Por que isso? Isso é bem interessante. Por que ela fecha o capítulo com o arco-íris giratório da paz, né? Porque enquanto a minha expressão ela é limitada, ela é identificada com o que não é real, eu ainda vou causar discórdia, eu vou estar dissociado da unidade. Como é que a gente vai experimentar o mundo de paz se a gente não está vendo a realidade a partir de uma única consciência, que é a consciência da unidade? Algum momento lá na frente, alguma coisa vai trazer a guerra, né? Ou seja, enquanto todos nós, porque 13 luas no ano, né? 13 é um número sagrado também, né? Que vai trazer uma percepção de frequência de totalidade, né? Então, quando eu atinjo essa totalidade, aí sim eu vou conseguir experimentar no nível mais profundo essa fusão do sexto caminho, que é a direção do centro da roda, né? Eu vou ler aqui. O potencial para os seres humanos se tornarem totalmente conscientes e transparentes está representado nos 13 crânios de cristal originais que foram dados às pessoas da Terra por uma cultura oriunda das estrelas, né? Então todas as mitologias maias lá, extraterrestres, tal, bem bonito, porque a tradição Cherokee tem uma forte ligação com esses mitos, né? Os maias chamaram esses seres de deuses do céu. Os 13 crânios de cristal contêm uma mensagem metafórica que reflete também os 13 hearts que serão experimentados por toda a Terra quando a gente atingir esse estado de consciência. Ela fala aqui até o ano de 2012. Por quê? Porque esse livro foi construído em 1900 alguma coisa, né? Nem lembro agora, talvez 80, né? Talvez a 80 foi a última versão, mas ela teve vários ensaios, né? Só que eu particularmente acho que a gente não chegou, né? Passou 2000, estamos em 2022, James, né? Não chegamos lá nos 13 Hearts ainda, né? A gente está tendo momentos disso, mas a gente não está ainda nesse nível coletivo, tá? Então ela vai falar sobre isso, né? E a partir desse ponto de vista coletivo, experimentado por todos os seres, aí sim a gente vai conseguir tirar o sétimo véu, né? Tem uma frase do Buda que diz assim: eu só descansarei, só entrarei no nirvana, né, em definitivo, enquanto o último homem não passar por essa porta, né? A porta que é da entrada para o céu, a porta da entrada da infinitude, ou seja, temos uma missão coletiva. Ela deixa essa mensagem dos 13 crânios para dizer que somente quando todos nós cruzarmos esses caminhos, tirarmos todos esses véus, aí sim a gente vai poder experimentar o paraíso na Terra. Aí não vai precisar ter essa dualidade,
Né? A dualidade ela deixa de ter sentido, ela deixa de ter necessidade. Mas temos muito trabalho pela frente. 9 horas em ponto, acredito que vou encerrar por aqui a fala, né? Não consegui trazer todos os parágrafos, é muita coisa, né? Recomendo reler o capítulo. Trouxe aqui alguns highlights que para mim são os mais importantes para a compreensão desse capítulo, né? Mas lembrando, este é só o meu sagrado ponto de vista, nada como a própria experiência individual de cada um para crescer esse conhecimento. Errou? Vou parar a gravação para que a gente possa abrir o microfone e conversar. Todo mundo que está assistindo em casa, um abraço e até o próximo capítulo. Yahoo!